Bom, vamos lá. Já tive o retorno aqui que o som melhorou, então eu vou falar assim um pouquinho mais próximo do microfone. Bom dia para todo mundo. Eu queria agradecer a participação, tá? É, eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, mas que eu tenho certeza que a gente vai superar e superar juntos, tá? Para quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu sou a Paula, eu cuido do comercial da Vele. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as condições que as companhias estão oferecendo para a gente poder planejar novos sonhos e novas viagens, tá? Antes de eu começar, eu vou passar um vídeo para vocês, que esse vídeo é o que realmente a Velho pensa, o que a gente preza, o que a gente quer que vocês saibam e tenham isso em mente, guardado para vocês, porque a gente preza muito pela parceria e a gente quer tá aqui com vocês, tá? E eu acho que esse vídeo vai conseguir transmitir direitinho, porque às vezes ao vivo a gente esquece alguma coisa. Então vamos assistir esse vídeo e aí a gente começa a conversar um pouquinho, bater esse papo. Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade. Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. Vele Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Esse vídeo ficou pronto ontem, final do dia, e essa é a nossa ideia, gente, é promover experiências, conexões. E é isso. Esse momento é um momento para a gente estudar, para a gente se capacitar, para a gente saber ficar informado de todas as condições e experiências que o mercado oferece. Porque, gente, apesar de 2020 estar sendo um ano difícil, as companhias estão inovando muito e o mercado sim está trazendo muitas novidades. E eu sei que para vocês assim é muito difícil porque vocês trabalham o mundo todo, né? Então é difícil você saber tudo que tem de novidade. Então, por isso que a gente está aqui. E é bom aproveitar esse tempo para a gente poder, sim, conhecer novas experiências. A Veli está há 5 anos no mercado. A gente tem o orgulho de trabalhar o Cruzeiro Fluvial, que é um produto que veio crescendo e que está em crescimento ainda. Eu estou há 4 anos na Velha, eu fico muito feliz de poder falar desse produto e eu vou falar só um pouquinho do que, né, quais são os diferenciais, o que ele tem, porque eu sei que a maioria das agências que estão hoje aqui assistindo esse webinar já sabem do que é o Cruzeiro Fluvial. E eu até fico feliz porque a ano passado, ou mesmo há 2 anos, as agências não vendiam e agora elas vendem, têm mais segurança. Mas eu vou falar um pouco, tá? Porque é sempre bom relembrar. Bom, a gente colocou aqui 3 tópicos, que é vida a bordo, conexão com a cultura e as experiências oferecidas. A vida a bordo. Vida a bordo, assim, a gente fala de navios pequenos, então a vida a bordo é muito gostosa, porque você faz amizades. Eu queria passar um pouco da minha experiência que eu tive. Foi muito gostoso, eu fiz o Rio Reno e eu senti assim, eu fiz a Ama Waterways, tá? E eu senti que eu estava vivendo uma experiência tão única, tão mágica, que eu queria não só dividir com a pessoa que eu estava viajando de fato, que eu saí do Brasil e fui, mas sim com todas as pessoas que estavam ali, tá? Então, assim, após eu ver um desfiladeiro de castelos, ou mesmo visitar um castelo, eu queria compartilhar aquela emoção, aquela vivência, porque era uma experiência muito mágica, muito única para mim. E aí, assim, eu
pude compartilhar isso porque as pessoas estão sempre muito abertas, muito solícitas, não só a tripulação, mas as pessoas que estão viajando, porque elas também estão vivendo essas experiências. Então, eu lembro que eu conversava assim um dia com um grupo de irlandeses, outro grupo de canadenses, pessoas da Austrália, americanos. Então, isso também é uma forma da conectividade com outras culturas. Então, a bordo você faz muita amizade, você compartilha. E essa é a questão da conexão com a cultura, que ela não se dá somente pelos passeios e pela própria viagem, mas sim por conta das amizades, da vivência que você tem, tá? As experiências oferecidas que a gente colocou aqui, gente, e também a conexão com cultura, porque são muito ligadas. Todos os dias a gente oferece um passeio, tá? Todas as companhias oferecem pelo menos uma experiência incluída. E essa experiência é uma experiência incluída com um guia da região, onde se faz um passeio, realmente também um passeio especial, tá? Eles tentam fugir mais do básico e ir para algo mais local. E que te dá essa vivência, essa imersão cultural. Também a questão da gastronomia. Gastronomia também é uma gastronomia sempre da região, alimentos frescos. Esses dias eu vi uma apresentação do Ricardo, o nosso diretor, e ele falou uma coisa que fez muito sentido. Os navios são menores, então eles não conseguem comportar todas os alimentos, então eles têm sim que sempre se reabastecer. Então isso sempre faz com que os alimentos sempre sejam frescos e da região. Eu acho isso muito gostoso do cruzeiro fluvial e foi algo que eu pude viver. Ainda nessas experiências, a gente colocou essa foto aqui para mostrar a Cecília Padilha. Ela é ex-participante do MasterChef. Para quem não conhece, é um reality show que passa sobre gastronomia, tá? E ela é uma parceira nossa que tem feito algumas ações. Ela fez o Danúbio pelos mercados de Natal. E, recentemente, ela navegou pelo Mekong. Tá? E ela teve uma experiência não só de cultura, mas também é legal porque ela traz para a gente muita parte de gastronomia, né? E para ela fazer o Mekong, ter o contato com a gastronomia vietnamita foi muito, muito bom para ela e ela pôde ter isso com segurança, tá? Nessa foto a gente quis mostrar uma das experiências que foi. Ela foi a um local, né? Onde as mulheres elas tiram a seda do bicho da seda e depois preparam essa matéria para depois colocar nesse maquinário. Então, vocês veem que assim, as experiências são realmente experiências locais e diferenciadas. Tá? Gente, só para fazer um parênteses que eu fui falando e eu me esqueci, a gente tem um chat, eu acho que todo mundo já sabe, mas só para reforçar, a Gisela, que é a nossa gerente de produtos, está lá para dar o suporte, tá? Ela está me mandando alguns feedbacks do som, eu espero que esteja todo mundo ouvindo muito bem. E também qualquer dúvida, se eu de repente passar rápido ou deixar alguma dúvida no ar, vocês podem perguntar para ela, que ela está lá para tirar as dúvidas. Aqui um slide falando do tempo, realmente, então, eu acho que é isso. A experiência da seda, por exemplo, se você tem uma passageira que ama seda, imagina se ela não ia gostar de vivenciar isso, né? De ver como é a produção. E outro detalhe, a Cecília falou para a gente que o preço da seda lá é muito, muito inferior ao de qualquer outro lugar. Então, é uma oportunidade também para a gente poder comprar sedas. Agora a gente vai entrar no tema que a gente quis preparar para vocês, que são as condições especiais para as novas reservas. Tá? O que as companhias estão oferecendo de diferencial, de flexibilidade, para vocês poderem também, assim que tudo estabilizar, eu tenho certeza que o turismo de luxo, ele é um turismo que vai se restabelecer muito rápido, porque as pessoas gostam muito de viajar e a gente está impossibilitado agora no momento, mas agora é hora de criar, hora de sonhar e de planejar. Tá? E vocês, estando com isso já pronto, sabendo tudo, essa companhia oferece isso, essa outra, essa protege dessa forma, eu acho que isso é um diferencial, é um plus, é bom a gente ter isso e vai, sim, ajudar na hora da gente poder planejar as viagens. Vou começar pela AMA Waterways. A AMA é uma companhia que trabalha com a gente há muito tempo, tá? E eles estão com uma condição que eu acho muito boa, porque eles oferecem um seguro. Esse seguro chama Travel Waiver Plus,
que é um seguro que o passageiro ele faz a compra dele e ele adiciona esse seguro. São $175 por pessoa. Esse seguro funciona mais ou menos, assim, como se fosse um no-show de 2 anos, porque ele tem validade de 24 meses depois que você adquire e ele te protege. Então, se você comprou sua viagem, por exemplo, eu acredito que em outubro já vai estar estável né, os cruzeiros. Então, eu vou comprar esse seguro. Chegou próximo de outubro, eu não quero mudar. Então, a companhia te permite fazer essa alteração, tá? Cancelamentos com até 24 horas do embarque, mas mesmo que você queira fazer um mês antes, o máximo são 24 horas. E aí você pode mudar, não tem multa, a multa ela se transforma num crédito, tá? Então, se você tiver, por exemplo, 24 horas, normalmente é quase 100% de multa. Então, todo esse valor ele vai ser uma carta de crédito que você pode usar na sua próxima viagem em até 2 anos. Então, eu acho que é um valor super bom, né? Um valor baixo comparado à viagem e te protege. Então, você pode sim sonhar, você pode sim planejar sua viagem para o ano que vem, com tranquilidade, com segurança, que você não vai perder o seu dinheiro ou mesmo, né, a opção de viajar. Tá? Vamos para a próxima companhia, é o Grupo Scenic. O Grupo Scenic pertence à Scenic e também eles têm a linha Emerald Waterways. São as duas companhias de rios. Tá? Eles têm atualmente condições de alterar a viagem com até 30 dias antes do embarque. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma viagem planejada para junho, então, em maio, eu quero reprogramar essa viagem, eu quero adiá-la. Você tem até 30 dias antes para você fazer essa alteração, e aí isso vai ficar sujeito à possibilidade de cobrança ou reembolso dessa diferença tarifária. Tá? Então, a Scenic e a Emerald tratam caso a caso, tá? Mas sempre procurando a melhor possibilidade para o seu cliente, para o seu passageiro. A Uniworld e a U-River Cruises. São duas marcas, né? A Uniworld eu acho que vocês já conhecem bem, que que são os navios boutique. E a U-River, que é uma marca um pouco mais nova, que tem um regime. A gente fala muito de jovens, né? Essa marca ficou um pouco associada aos jovens, mas não necessariamente eles têm mais isso. Eles não têm mais nem limite de idade. Tá? Eles também têm uma condição muito, muito flexível. Tá? Aqui, alterações de viagem com até 14 dias do embarque. Então, eu tenho até 14 dias do embarque para eu decidir se eu vou ou não nessa saída. Tá? Lembrando, gente, que assim, as companhias, elas atualmente, elas suspenderam os embarques até junho. Tá? Mas a partir de junho, todas as saídas ainda continuam mantidas. Então, essas condições a gente fala exatamente para essas saídas, tanto de 2020, segundo semestre, quanto 2021. Então, se eu tenho um exemplo, tá, que a gente teve recentemente, não sei nem se essa agência está assistindo, a gente tinha um grupo que ele estava programado para viajar em abril, tá? Infelizmente a saída foi, né, cancelada, suspensa. E aí a gente fez o quê? Vamos viajar em outubro. Né, conversou-se com o grupo topou outubro. O que a Uniworld está fazendo de condição? Ela está protegendo as tarifas dessas reservas novas. Então, eles tinham reservas para abril, que é o início de temporada, tá? Então, onde as tarifas eram um pouco mais atrativas, né, um pouco mais baixas, e trocaram para outubro. Comecinho de outubro, ainda para o fluvial, é uma alta temporada. Tá? E então, outubro seriam valores um pouco mais altos comparados aos que eles pagaram em abril. Mas tudo bem, a companhia está sendo super solícita e fez o quê? Está protegendo essa tarifa. Tá? E essa condição de proteger a tarifa é tanto para o segundo semestre de 2020 quanto para 2021. Tanto que esse grupo, a gente brinca, né? Eles saíram de abril, a gente ficou super feliz que conseguiu adiá-los para outubro, mas eles não se sentiram seguros para viajar em outubro e quiseram trocar para março. A companhia novamente demorou-se um tempinho, mas foi compreensiva, protegeu também as tarifas e acomodou todos os clientes em março, tá? Então, e uma outra coisa, gente, sempre tem em mente, as companhias todas em geral, sempre vão prezar pela segurança dos seus clientes, dos seus passageiros e tripulantes. Então, se não for seguro, a saída não vai acontecer, tá, gente? Então, não fiquem preocupados com isso. Mas eu não sei. Gente, a primeira a cancelar ou suspender é a companhia, tá? Então, resumindo, alterações de viagens com até 14 dias do embarque e as tarifas protegidas
tanto para segundo semestre de 2020 quanto para 2021. Deixa eu ver aqui, estão pedindo para tentar falar um pouco mais devagar. Ai, desculpa, gente, eu acho que eu acelerei muito, né? Vou falar mais devagar. Ah, tá. Olha, vamos para o próximo slide. Avalon. A Avalon está trabalhando com uma condição chamada like to like. O que quer dizer esse like to like? Por exemplo, eu tenho uma viagem programada para agosto. Tá? Vou fazer o Danúbio em agosto, dia 5 de agosto. Quero trocar para 2020. Tudo bem, a Avalon permite isso desde que você troque para um período equivalente, ou seja, né, a gente está falando de 5 de agosto. Então, que seja na primeira quinzena de agosto, mesmo tipo de mesmo roteiro, mesma duração, e aí você mantém a categoria e a tarifa da reserva anterior, tá? E isso pode acontecer, eles permitem e não te cobram nenhum extra, nada, tá? Então, como vocês podem ver, depois a gente pode passar essa apresentação para vocês, porque assim, isso são condições muito burocráticas, a gente sabe são termos, né? E períodos, é difícil a gente poder conseguir entender isso e gravar de primeiro, mas a gente passa para vocês. A gente só queria realmente fazer um apanhado de tudo e oferecer para todos. Tá? Mas isso fica com vocês depois, a gente tem um Excel pronto com todas essas condições para vocês terem como pronta referência. Essa apresentação é mais para vocês saberem que sim, as companhias estão muito flexíveis e querem tentar ajudar de todas as formas, tá? Outra companhia que a gente trabalha e tem uma condição também especial para a situação é a Viking. A Viking ela permite alterações de viagem com até 24 horas do embarque. Então vocês veem, elas estão também trabalhando todas na mesma linha praticamente, tá? Algumas oferecem um seguro, outras oferecem as flexibilidades, mas sem o seguro. Então, mas todas muito flexíveis, todas garantindo que o passageiro ele sempre esteja protegido, tá? A garantia sem risco para as reservas essa condição ela é até o final desse mês, tá? Então isso provavelmente vai ser estendido e isso tem que verificar, mas a gente tem isso atual. Todas essas condições são condições que a gente tem no momento. Todas as condições podem sim sofrer alterações porque a gente vive um momento muito instável, tá? Mas é só confirmar com a VELI. Isso é o que a gente tem atual. European Waterways é uma companhia nova no nosso portfólio. Ela é uma companhia para 20, 25 passageiros, mas com toda a estrutura, tem sim um capitão, tem um staff. A gente passou um webinar semana passada sobre essa companhia e eles têm uma política assim, você paga o sinal, tá? O sinal para fazer sua reserva dos embarques de 2020. E aí o pagamento integral é só 30 dias do embarque. Então, o que quer dizer? Que você também tem praticamente, né, se a gente for pensar, 30 dias antes do embarque para fazer uma alteração. Para você trocar a reserva ou para você completar o pagamento. Lebolt. Lebolt é completamente flexível, né? Porque ela é como se fosse um boat home. São para 2, 4, 6 até passageiros. Você mesmo pilota o seu barco e eles têm alterações até 48 horas do embarque, tá? Então, funciona-se mais ou menos como um aluguel de carro. E também eles oferecem essa condição até o final de junho de 2020, tá bom? Poseidon. A Poseidon é uma companhia de exploração, de expedições e eles também oferecem uma condição de você garantia de reserva sem cobrança de multa para cancelamentos com até 2 meses do embarque. Então, a gente aqui fala de 60 dias antes do embarque, tá? Eles reduziram o depósito. Então, um depósito que normalmente eram 20% para você fazer a reserva, você agora tem 10%. Então, eles reduziram de 20 para 10 para você garantir a sua reserva. É como se fosse o outro depósito que a gente falou da outra companhia, mas reduzindo o percentual, tá?
Aí eles colocaram algumas condições também específicas para cada destino. Então, por exemplo, o Ártico, ele tem uma possibilidade de alterar a viagem com até 7 dias do embarque. Uma semana antes, você pode alterar a sua viagem. Os outros destinos são mais flexíveis, são menos flexíveis, desculpa, que é, por exemplo, a Antártica, que é um destino que é um pouquinho mais, a logística é bem mais trabalhosa, né? Então aí eles têm colocado 90 dias antes do embarque, tá? Aqui é o nosso portfólio geral de todas as marcas que a gente tem atualmente. Como vocês viram, a gente cresceu, tá? Mas é legal ver que a gente cresceu sempre prezando a linha dos produtos que a gente trabalha, tá? A Velha, ela gosta realmente de focar em algo que faça sentido. Então, por exemplo, aqui olhando no geral, a gente adicionou a Lebolt, que é uma companhia onde você mesmo pilota o seu barco pelos canais da Europa, e a European Waterways, que também são por canais, mas você já tem toda a estrutura do capitão, da staff, e é um pouquinho maior, um pouquinho assim para 20, 25 pessoas. Mas sempre nessa linha de experiências, promovendo sim experiências exclusivas e conectando todos os nossos clientes com o mundo, com tudo que tem de melhor para oferecer. E mantemos também todas as nossas marcas que já vem trabalhando, que a gente já vem trabalhando há um tempo, tá? Aproveitar só para falar de dois aqui que preciso falar, é o Scenic Eclipse. Ele teve aqui em Santos, infelizmente a gente não pôde visitar, mas é um iate 5 estrelas com helicóptero, submarino. Ele é realmente um produto incrível. E agora o Grupo Scenic vai inaugurar também o Emerald Azurra, tá? Então é um outro iate que eles vão fazer. Eles estão investindo bastante nessa área nesse segmento de mares, mas é um iate que faz algumas rotas bem especiais, assim, ele faz a parte do mar Mediterrâneo, faz o Adriático e vai descendo para o Mar Vermelho. Os roteiros de Mar Vermelho são muito, muito interessantes. E o que eu acho mais legal desse iate, que é assim, ele tem uma proposta de luxo, de exclusividade, mas com tarifas super reduzidas. Então, ele é um produto muito acessível, tá? A gente fez um treinamento, aproveitar para falar, no nosso site, na nossa página do YouTube, tem todos esses webinars gravados, tá? Então tem o webinar por tema. Se vocês quiserem assistir, às vezes aconteceu alguma coisa, eu precisei parar, vocês podem assistir ele completo na íntegra. Aproveitando para falar dos webinars, a gente preparou abril e maio, um calendário bem, como se diz? Toda semana a gente vai fazer um webinar, vai realizar um calendário com uma programação bem puxada, né, assim. Então a gente tem toda quarta-feira esse encontro marcado com vocês às 10 horas da manhã, tá? A gente vai sentir, se a gente sentir que é bom mudar para tarde ou esse horário está funcionando, a gente mantém. Nosso próximo webinar vai ser também quarta-feira que vem, tá? E a gente vai falar desse grupo, dessas duas marcas, que é a Uniworld e a River Cruises, 22 de abril, então próxima quarta-feira às 10. Tá? No Panrotas saiu essa notícia e também lá já saiu com todos os links, com toda a programação, para vocês saberem qual tema que vocês gostam mais, se interessam mais. Mas a gente procurou realmente investir em conteúdo, tá, gente? Que eu acho que o momento é esse, a gente ter conteúdo. Como eu falei antes, as condições podem sim sofrer alterações, mas essas são as condições do momento e a nossa equipe está em home office, todos em casa. A gente mudou o nosso horário, agora é das 10 às 18, tá? No atendimento a gente tem a Cássia, que faz mais as reservas de individuais, e a Carol, que cuida mais de grupo. Mas independente, vocês podem mandar tanto para a Cássia quanto para a Carol, que todos estão trabalhando, sim, e vão, sim, poder assessorar vocês. Na gerência a gente tem a Maísa, que tem trabalhado bastante. Aliás, eu brinco que o pessoal do backstage, né, que do operacional, está trabalhando muito. Mas contem com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar, para dar todo o suporte. Queria agradecer mais uma vez. Desculpa se eu falei muito rápido, eu acho que eu me empolguei, fazia muito tempo que eu não apresentava. E espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, qualquer necessidade que vocês tenham, se vocês quiserem essa apresentação, nos peçam, tá? Opa, desculpa. Obrigada. Fiquem em casa, aproveitem para estudar, aproveitem para conhecer.
E a gente se vê na próxima quarta. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.